Olá pessoal, me chamo Samuel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mecânica clássica, especificamente sobre a terceira lei de Newton, utilizando como base o nosso guia mangá de física. Antes de falarmos um pouco sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, vamos contextualizar um pouco sobre quem foi Isaac Newton e qual a sua importância para o estudo do movimento. Newton foi um físico inglês que nasceu em 1643, determinou três leis para o estudo do movimento, que são a lei da inércia, a primeira lei de Newton, a segunda lei que é a lei da aceleração e a terceira lei que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, que é a lei da ação e reação. A lei da inércia determina que um corpo tende a ficar em repouso ao momento que ele sofra uma força externa. A segunda lei, que é a lei da aceleração, determina que a força sobre um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela aceleração. E a terceira lei, que é o nosso objeto de estudo na aula de hoje, determina que para cada ação existe uma reação igual e contrária. Segundo a terceira lei de Newton, uma força nunca vai aparecer sozinha e sempre em pares. Uma delas vamos chamar de ação e a outra de reação. Essas duas forças em pares, né, ação e reação, vão apresentar três características, que é o mesmo módulo, mesma intensidade, outra é a mesma direção e sentidos opostos. Ou seja, quando um objeto colidir com outro objeto, ambos os objetos vão receber forças de mesma magnitude, mas em direções contrárias, sentidos opostos. A seguir, a gente tem um exemplo de uma questão que é abordada no Guia Mangá, que a gente pode estar observando, estudando melhor como é que funciona a terceira lei de Newton. Um exemplo, suponha que você esteja rebatendo a bola em uma raquete de tênis. O que é maior, a força da bola empurrando a raquete ou a força da raquete empurrando a bola? A resposta, no caso, seria que a força da bola empurrando a raquete é a mesma que a raquete empurrando a bola. A gente pode observar aqui que a gente tem duas forças atuando, que é a força da raquete sobre a bola e a força da bola sobre a raquete. A gente observa que pela terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, a gente tem forças iguais, que é a força da raquete sobre a bola e a força da bola sobre a raquete. Mas nós temos sentidos opostos, porque cada força atua em um corpo diferente e não no mesmo corpo. Por isso que a gente diferencia tanto o equilíbrio e a terceira lei de Newton, que é uma coisa que vamos ver mais para frente. Mas a pergunta central seria: se nós temos duas forças contrárias, a força da raquete sobre a bola e a força da bola sobre a raquete, por que essas duas forças não se anulam? Daí surge a diferenciação entre o que é equilíbrio e o que é ação e reação. Não podemos confundir o equilíbrio com a lei da ação e reação. A lei da ação e reação ocorre em corpos diferentes, portanto, elas não podem se anular, diferente do equilíbrio. Um dos exemplos tratados no Guia Mangá para diferenciação entre ação e reação e equilíbrio é quando colocarmos uma bola de tênis, a exemplo da questão anterior, sobre a mão, a gente vai ter a força da mão. A gente consegue observar muito bem nesse slide que os vetores, se a gente observar direitinho, no equilíbrio a gente tem o vetor de força da mão partindo do mesmo corpo e a força da gravidade, a força-peso, partindo do mesmo corpo, ou seja, um mesmo objeto. Já na lei da ação e reação, a gente tem os dois objetos, que é a força que a mão faz sobre a bola e a força-peso. Existe um outro tipo de força que devemos levar em consideração, que é a força-peso. Todos quaisquer objetos, tanto eu, um avião, qualquer objeto, sofre influência da força-peso, que é o que chamamos de força gravitacional. Então, todos os objetos são puxados pela Terra, que é a força da gravidade. A exemplo, ao segurarmos uma bola, vamos ter a Terra puxando a bola, que é pela gravidade, e o peso da bola que puxa a Terra também. Daí surge a força normal e a força-peso, tendo a mesma intensidade e sentidos opostos. Só que, por ter massas diferentes,
que a massa da Terra é infinitamente maior do que a massa de uma bola, então a nossa percepção é que apenas a bola sofre a influência da força-peso. Então, eu falei que a força, pela lei da ação e reação, as forças são impares, né? Então a gente vai ter tanto a força da Terra sendo aplicada sobre a bola e a força da bola sendo aplicada sobre a Terra, que é o que chamamos de força-peso e a força normal, ação e reação. Podemos expressar a terceira lei de Newton como uma equação, que a gente pode ver que quando analisarmos dois objetos, então, por exemplo, denominamos objeto A e objeto B, o corpo A vai exercer uma força sobre o B. Então, esse B vai, consequentemente, lembrar que eu falei que as forças são impares, vai exercer uma força de B sobre A. Na equação, a gente pode observar que a ação e reação são equivalentes em magnitude, e o sinal de menos vai nos indicar que as suas direções são contrárias. O estudo do movimento é bastante importante para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E daí surgiu a necessidade da criação das três leis, e essa foi a terceira lei de Newton. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode deixar nos comentários e até uma próxima.